Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos na nossa série de vídeos devocionais aqui, estudando o livro de Filipenses, a carta de Paulo, a epístola pastoral do apóstolo Paulo em Filipenses, ou para os filipenses. Os destinatários são os cidadãos que estavam na cidade de Filipos. Então vamos aprender com a palavra de Deus, princípios, valores, coisas extraordinárias que podem abençoar a nossa vida, o nosso coração, que vão ser bênção na nossa trajetória, na nossa caminhada com Deus. Sempre lembrando que a palavra de Deus é inerrante, não contém erro nos seus escritos originais, ela é infalível, ela é viva e eficaz, ela funciona e ela é toda suficiente para mim e para você. A palavra de Deus é a bússola do crente. É a nossa regra de fé e de conduta. Por isso, abra o seu coração. Se você é cristão, a palavra de Deus é o fundamento da sua vida e deixa Deus falar com você. Filipenses capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também que cada qual aquilo que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu, com efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegrais, e eu tenha menos tristeza.
Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Filipenses capítulo 2. Que lições nós podemos extrair do livro de Filipenses? O tema central é a humildade como fundamento da unidade cristã, modelada, é claro, pelo esvaziamento de Cristo e expressa em obediência sacrificial para a glória de Deus. Obediência sacrificial para a glória de Deus. Primeiro ponto, vemos aqui a exortação à unidade por meio da humildade, do versículo 1 ao versículo 4. No versículo 1 vemos a base relacional, se há alguma comunhão no Espírito. E vemos aqui 4 incentivos à unidade. Primeiro, porque é um consolo em Cristo. Segundo, porque é um conforto do amor. Terceiro, porque promove comunhão no Espírito. E quarto, porque traz enfanhada afeição e misericórdia. Ou seja, a unidade brota da graça experimentada em Cristo e não do esforço humano. Mas vemos também manifestações práticas num segundo momento, de 2 a 4. O mandamento, que tenhais o mesmo amor, versículo 2. E o contraste, evitar rivalidades. Nada por ambição, no versículo 3. E o contraste, rejeitar vaidade. Considerar os outros, no versículo 4. E o contraste, abandonar o egoísmo. Vemos aqui a humildade, no grego original, tapeino, frosine, é colocar os outros acima de si mesmo, conforme diz Filipenses 2:3. Humildade é colocar os outros acima de si mesmo. Segundo pontinho, o modelo supremo, a kenosis de Cristo, o autoesvaziamento de Jesus, do versículo 5 ao versículo 11. Primeiro momento, vemos a atitude a ser imitada, a atitude de Cristo. Tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento aqui, a palavra no grego é fronete, mente, ou seja, uma disposição interior, um sentimento, uma disposição interior ou mente. Os 6 degraus da humilhação nós vemos de 6 a 8. Primeiro, passo na pré-existência divina. Vemos na forma de Deus, morfetel no grego, o significado da igualdade essencial com o Pai. No segundo passo, não usou o seu direito. Na parte B do versículo 6, ele não julgou como usurpação. E como significado, renunciou de forma voluntária os seus privilégios. Terceiro momento, vemos o esvaziamento em si, na parte 7a, a kenose. Esvaziou-se, ekenosen, no grego. Abriu mão da glória, não da divindade, mas da sua glória lá ao lado do Pai. Em quarto passo, nós vemos o servo encarnado, 7b. Forma de servo, homem. Nós vemos uma limitação voluntária por parte de Jesus, João 1,14. E vemos uma obediência radical como quinto passo, no 8a. Humilhou-se. Vemos aqui uma submissão total e plena ao Pai. Hebreus 5,8 também menciona isso. E o sexto e último passo desse degrau de autoesvaziamento, humilhação de Jesus, a morte na cruz. 8b, versículo 8b, até a morte de cruz. Nós vemos aqui uma máxima humilhação, onde ele se tornou maldito em nosso lugar, Deuteronômio 21:23, porque aquele que morria no madeiro se tornava maldito, e ele se fez maldito para que ele levou sobre si as nossas maldições e se fez maldito para que eu e você fôssemos abençoados. Logo em seguida, do 9 a 11, vemos os 3 degraus da exaltação de Cristo. Primeiro, a ressurreição gloriosa, no versículo 9. Deus o exaltou soberanamente. Segundo, vemos o senhorio universal de Jesus, no versículo 10. Todo joelho se dobre, sejam celestes, terrestres, infernais, todo joelho se dobrará diante de Jesus. E no versículo 11 vemos a adoração eterna. Toda língua confesse que Jesus é o Senhor, também descrito lá em Isaías 45:23. Esses 3 degraus da exaltação: a ressurreição gloriosa, o senhorio universal
e a adoração eterna que só Jesus merece de tudo e de todos. Vemos que o caminho da cruz precede a coroa. A exaltação é resposta à obediência. Muitos querem ser exaltados, mas poucos querem obedecer. Terceiro pontinho que trazemos para você, aplicações práticas, né? Obediência e testemunha aqui no versículo 12 a 18. Vemos o desenvolvimento da salvação, do 12 ao 13. Temor e tremor, fala de responsabilidade humana. Deus opera em vós, fala da soberania divina. E santificação, gente, é cooperação. Deus agindo e nós respondendo. Vou repetir, santificação é cooperação. Deus agindo e nós respondemos ao agir de Deus. Vemos também as características da igreja unida, do versículo 14 ao 16a. Primeiro, sem murmurações, versículo 14. Rejeitar a lepra da comunidade, que é a murmuração. Segundo, irrepreensíveis no versículo 15, um contraste com a geração perversa de Mateus 17. Terceiro, luzes no mundo, versículo 15 também, um testemunho fiel em meio às trevas desse mundo. Vemos também a retenção da palavra no 16a, ou seja, fidelidade doutrinária, uma teologia sadia, sã doutrina. E também, por último, vemos uma motivação ministerial, do versículo 16b ao versículo 18. Orgulho no dia de Cristo, ou seja, temos um alvo escatológico, o sacrifício como oferta no 17, Paulo como libação, né, disposto a dar a sua própria vida como um sacrifício vivo, assim como Jesus se ofertou como sacrifício em prol dos planos eternos do Pai. Também vemos isso em Números 15:5. E uma alegria compartilhada no versículo 18, uma unidade no Espírito que gera alegria ou gozo. Quarto pontinho, exemplos de serviço humilde, de 19 a 30, como terminamos o livro de Filipenses capítulo 2. Timóteo é um exemplo disso, de filho espiritual. De 19 a 24, ele é mencionado aqui. Quais são as qualidades de Timóteo? Primeiro, ninguém era como ele. Versículo 20, Paulo fala isso. E o contraste aqui cultural é nós levarmos a excelência mesmo em meio a um mundo de mediocridades. Segunda qualidade de Timóteo, busca o interesse de Cristo, no versículo 21. Contraste cultural é termos uma prioridade absoluta com relação a Deus e a sua obra e as suas coisas. Terceira qualidade de Timóteo, servo como filho, no versículo 22. Um contraste cultural é combinar afeto com fidelidade. Será que você é uma pessoa afetuosa? Será que você é uma pessoa fiel a Deus e às pessoas que Deus coloca na sua vida? Segundo exemplo aqui, além de Timóteo, o filho espiritual, de 19 a 24, é Epafrodito, o irmão sacrificial. Se pudéssemos dar um título para Epafrodito, seria isso, o irmão sacrificial, do versículo 25 a 30. Era um irmão, cooperador, companheiro, Paulo menciona isso no versículo 25. Aqui vemos uma identidade relacional, uma relação afetuosa entre Paulo e Epafrodito, irmão, cooperador e companheiro. Segundo, vemos quase morreu pela obra, nos versículos 27 e 30. Vemos na vida de Epafrodito uma entrega total, radical. Arriscou a própria saúde pelo reino e pela glória de Deus. E terceiro, vemos honrai a tais homens, no versículo 29. Vemos um reconhecimento comunitário, um reconhecimento público do sacrifício de Epafrodito e um reconhecimento da liderança, no caso aqui, o apóstolo Paulo, de Epafrodito como um irmão sacrificial. A igreja precisa valorizar os heróis anônimos. E vemos alguns princípios chaves aqui. O conceito da kenosis como estilo de vida, versículos 5 a 7. A aplicação para a nossa vida, renunciar direitos pelo bem comum. Segundo conceito muito visível aqui em Filipenses 2, a obediência precede a glória, os versículos 8 a 9, e a aplicação, servir sem buscar reconhecimento. Terceiro, a unidade sem murmuração, no versículo 14, é outro princípio-chave, e a aplicação, cultivar gratidão no corpo,
Em quarto, vemos o sacrifício como adoração, no versículo 17. Entender o ministério como uma oferta voluntária ao Senhor da nossa vida, do melhor dos nossos anos. Honrar também os servos fiéis, é outro conceito-chave em Filipenses 2, no versículo 29, ou seja, valorizar quem sofre pela obra do Senhor, quem se doa em prol do reino de Deus. Então, vemos uma exortação, cujo alvo é a humildade, do versículo 1 ao 4. Vemos um fundamento, o exemplo de Cristo na kenosis, de 5 a 11. Vemos a obediência prática como igreja, do versículo 12 ao 14. Operar a salvação e brilhar como luzes em meio às trevas. E vemos exemplos vivos, Timóteo, Epafrodito, Timóteo como uma fidelidade filial, no versículo 22, e Epafrodito como um sacrifício heróico, no versículo 30, tá? Então, Cristo trocou o trono pela manjedoura, as hostes angelicais por uma cruz. E nós hesitamos em abrir mão de nossos títulos? Segundo, a kenosis não é esvaziar-se do ser, mas do status. Cristo permaneceu Deus, mas escolheu servir a humanidade. Terceiro, murmuração é o ácido que corrói a unidade dentro da igreja. Gratidão é o cimento que a sustenta e a vivifica. Epafrodito nos ensina que não há pequenos papéis na obra de Deus, apenas pequenas atitudes. Por isso, tenha grandes atitudes para a glória de Deus. Aplicações práticas para encerrarmos aqui. Para líderes, precisamos modelar a kenosis, rejeitar privilégios, precisamos promover a unidade, suprir e cuidar com relação a hostilidades e rivalidades, buscando sempre a unidade na igreja, e sermos um modelo, assim como Cristo, assim como Epafrodito, assim como Timóteo, da kenosis, do alto esvaziamento, rejeitando privilégios. Para a igreja, honrar os Epafroditos, no versículo 29, valorizando aqueles que servem, principalmente nos bastidores, às vezes o voluntariado da igreja. Banir também as murmurações, no versículo 14, transformando queixas em ações de graça. E para todos os crentes, obedecemos sempre ao Senhor com temor, no versículo 12, levando a sério a santificação e consagração diante de Deus. E por último, brilharmos como luz, conforme diz o versículo 15, impactando o mundo com o nosso coração, com o nosso relacionamento em Cristo, com a nossa integridade. Para finalizar, Filipenses 2 convida a igreja a descer ao vale da humildade, onde Cristo ainda hoje molda servos para a sua glória. Amém? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Esse é um resumo do capítulo 2 de Filipenses. Vamos continuar juntos nessa jornada através do texto sagrado. Eu sou o pastor Giovanni, dá um joinha, aperta no sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, horários de culto, endereço da igreja, informações para ofertas e generosidade. Também todas as informações da nossa igreja. Deixe seus comentários aqui embaixo, da onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, o que Deus falou com você. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus. E eu quero terminar orando pela sua vida. Senhor, que o Senhor ache em nós um coração humilde, quebrantado. O exemplo de Cristo, Epafrodito e Timóteo, sejam exemplos também para a nossa vida. Que possamos ser como esses heróis da nossa fé, esses exemplos de amor sacrificial, de humildade, quebrantamento, zelo da tua obra. Ó Deus, doação em prol do teu reino, sacrifícios vivos diante do Senhor. Pai, ajuda-nos a contarmos os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio diante da tua face. Pai, abençoa o teu povo, dá-nos humildade, quebrantamento, uma vida de adoração, uma vida de santidade, uma vida de consagração diante do Senhor, de tal maneira que o Senhor possa nos usar poderosamente, como esses heróis da fé. Cristo, nosso exemplo maior, e também esses grandes personagens da história da igreja. Que possamos fazer a diferença na nossa geração, que possamos promover a unidade do corpo de Cristo, que possamos viver para a glória de Deus, em santificação, honra e temor do Senhor. Pai, abençoa cada um daqueles que estão me ouvindo, com graça, unção, poder, glória do Senhor. Nós te pedimos isso de todo o coração, no nome de Jesus.
Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você. Um grande abração, dá um joinha, aperta no sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Um grande abraço, louvado seja o nome do Senhor. Um abraço para o Luiz, que Deus o abençoe, que a graça e a paz de Deus esteja sobre todos nós.